Ele havia deixado o cofre contendo milhões aberto para pegá-la em flagrante. Mas o que a pobre governanta fez o mudou para sempre. Arthur Cavalcante nem sempre fora um homem de poucas palavras. Houve um tempo, em outra vida, quando estaleiros levavam seu nome e placas de bronze, e homens em Brasília escutavam sua voz com atenção real, ele falava com autoridade. Mas essa vida estava muito no passado, enterrada sob décadas de barulho, perdas e traições. Agora, aos 78, o silêncio era a única coisa em que ele confiava. O silêncio não mentia, não pedia seu dinheiro, não fingia amá-lo. E assim, ele vivia em uma casa projetada mais para a observação do que para se viver. Uma fortaleza de tijolos vermelhos e colunas brancas aninhada atrás de portões de ferro forjado nos arredores de uma cidade grande no interior de São Paulo. A casa tinha 26 cômodos, 16 câmeras de segurança, 3 botões de pânico e nenhum visitante. Os moradores locais, quando o mencionavam, falavam dele como um fantasma. Aquele senhor da marinha com os portões de segurança esquisitos, diziam na cidade. Aquele que demitiu o último jardineiro por fazer perguntas demais. Mas eles não sabiam nem a metade. Não haviam visto seu único filho entrar com um processo para que ele fosse declarado mentalmente incapaz, só para ter acesso antecipado a um fundo de herança. Não haviam aberto suas contas para descobrir $100. Zero faltando. Roubados por uma filha que ele havia carregado durante sarampo e terrores noturnos. Não haviam escutado um médico de longa data, um homem que segurou seu pulso na palma da mão por 2 décadas, justificar anos de notas fiscais inflacionadas com apenas um encolher de ombros. Arthur havia suportado tudo e chegado a uma singular conclusão. As pessoas eram abutres, de terno ou às vezes de jaleco. Uma vez houve calor. Helena, sua esposa por 47 anos, mantivera a casa viva. Ela amava girassóis no hall e o cheiro de pão fresco. A ausência dela ainda era uma ferida que ele não tocava. O câncer a levara da mesma forma lenta e impiedosa com que tirou sua capacidade de ter esperança. Após a morte dela, o grande casarão de arquitetura clássica na colina se tornou um túmulo, preservado em cera sem cheiro e pouca luz. Arthur não reformou, não repintou. Tudo permaneceu o mesmo, exceto pelas fechaduras e pelo sistema de segurança, que aumentavam em número e complexidade a cada ano. Quando seus netos pararam de ligar, Arthur já havia instalado intercomunicadores nos corredores e um gerador reserva no subsolo. Seu último assistente pessoal, um homem de fala mansa chamado Rui, havia sido pego guardando talheres no bolso e culpando a lava-louças. A lava-louças nem falava português, não importava. Ambos se foram na mesma semana. A única coisa que Arthur permitia que permanecesse intocada era a biblioteca. Era o cômodo preferido de Helena, com estantes do chão ao teto cheias de volumes de capa dura, poltronas de couro amaciadas por décadas de leitura, e uma mesa perto do janelão onde o sol da manhã fazia seus cabelos brancos e loiros brilhar como neve. Ele não lia um livro há anos, mas mantinha as lombadas limpas e o vidro brilhando. Dizia a si mesmo que era por ela. A maioria dos dias de Arthur seguia uma rotina rigorosa. Café às 6h, mingau às 6h30, rápida checada de e-mails até às 7h, e então uma rotina interminável de silêncio pontuada por verificações dos monitores de segurança. A cozinha estava abastecida, mas raramente usada. Suas refeições eram frequentemente trazidas por um serviço que ele nunca encontrava pessoalmente. O homem que antes supervisionava a logística internacional agora pesava maçãs à procura de amassados e observava entregadores por vidros escuros. Mas a idade chegava de mansinho, como musgo em pedra. Suas costas ficavam mais duras a cada manhã. Tarefas simples, como esvaziar uma lixeira ou trocar um filtro, levavam mais tempo do que deveriam. Então, por fim, com grande relutância, Arthur contatou uma agência de contratação discreta que se especializava em funcionários residenciais de baixo perfil. Ele estipulou 3 condições. O candidato não deveria ter antecedentes criminais, nenhuma presença em redes sociais e nenhum interesse em conversas longas. A agência enviou 3 opções. 2 foram dispensadas sem entrevista. A terceira chegou em uma terça-feira de manhã em fevereiro. Uma jovem chamada Isabela Rocha. Ela não era o que Arthur esperava. No arquivo, ela foi descrita como pontual, atenta aos detalhes e motivada por um propósito, não pelo lucro. Essa última frase o fez bufar, mas quando ela pisou em sua varanda, usando sapatilhas pretas simples e carregando uma sacola de lona em vez de bolsa, ele pausou. Isabela tinha 27 anos, pele morena escura e cabelos naturais curtos presos com uma faixa de tecido. Ela não usava maquiagem, joias, nem sorriso
sorrisos falsos. Sua expressão era calma e alerta, o tipo de rosto que parecia ter ouvido mais do que falado. Ele a convidou a entrar por obrigação, mas se viu-a estudando de perto. Ela movia-se como alguém acostumada a espaços compartilhados, leve nos pés, respeitosa com limites invisíveis. Quando ele lhe ofereceu um assento, ela agradeceu e sentou-se ereta, mãos cruzadas no colo. Ela não perguntou sobre o salário, não elogiou a casa. Em vez disso, sua primeira pergunta foi sobre a biblioteca. Prefere que eu tire o pó das estantes sem mover os livros, ou devo realinhá-los pela altura da lombada? Arthur piscou. Foi a pergunta mais específica e relevante que ele ouvira em anos. Não mova nada, a menos que esteja fora do lugar, ele disse cautelosamente. Ela assentiu uma vez. E o senhor tem alguma alergia? A produtos de limpeza, alimentos, animais de estimação? Ele disse. Não. Ela fez uma pequena anotação num caderno surrado e esperou. A entrevista durou 17 minutos. Ele perguntou sobre sua história. Ela respondeu sucintamente. Havia nascido e crescido no interior, filha de um dono de mercearia e uma motorista de ônibus escolar. Atualmente estava fazendo mestrado em serviço social, com aulas online e limpando casas para pagar a faculdade. Ela morava em um apartamento dividido com 3 outras mulheres e mandava dinheiro para casa todo mês. Arthur não confiava nela. Ainda não, mas se viu curioso. Ela não tentou elogiá-lo, não se expôs demais. Não se intimidou quando ele mencionou as câmeras de segurança. Ela simplesmente perguntou quando poderia começar. Ele disse na quarta-feira. Na verdade, ele já tinha um plano em andamento. A última vez que ele confiara em alguém lhe custara o anel de noivado de Helena e 3 cartas manuscritas que estavam na gaveta de sua mesa desde o Vietnã. Aquela traição viera de uma mulher que um dia o chamou de tio Arthur e assava torta de maçã em sua cozinha. Agora ele precisava saber quem era Isabela, não no papel, mas quando ninguém estava olhando. Naquela noite, depois que ela se foi, Arthur sentou-se à sua mesa e rabiscou em seu diário de bordo. Isabela Rocha, fala clara, não desvia o olhar, usa sapatilhas, possível candidata, teste necessário. Ele virou para uma página em branco, delineou os parâmetros de seu próximo movimento e guardou o caderno de volta na gaveta de sua antiga escrivaninha. Amanhã ela retornaria para começar a trabalhar, e quando o fizesse, Arthur estaria esperando, não com palavras, mas com silêncio e uma porta deixada bem aberta. Ele dormiu aquela noite com uma estranha mistura de antecipação e pavor se retorcia em seu peito. Apesar de toda a sua desconfiança, havia um vislumbre de algo mais, algo não dito. Ele não ousava nomeá-lo, mas mexia-se sob o peso de décadas e sussurrava: talvez nem todos queiram o que você tem. Isabela Rocha chegou pontualmente às 8 horas da manhã seguinte, conforme instruído. Ela vestia o mesmo tipo de roupa, simples, prática, sem nada que pudesse ser considerado supérfluo. Seus sapatos, ainda as mesmas sapatilhas pretas do dia anterior, não faziam barulho no chão polido enquanto ela entrava. Arthur Cavalcante a cumprimentou com um breve aceno e um olhar indecifrável, como se estivesse avaliando um adversário num jogo em que só um deles sabia as regras. Cozinha abastecida. Os suprimentos estão debaixo da pia. Comece por onde achar melhor, ele disse, já se virando. Tenho um compromisso hoje de manhã. Isabela respondeu com um suave sim, senhor, e tirou o casaco, dobrando-o cuidadosamente sobre o braço antes de colocá-lo de lado. Arthur não demorou para observar sua reação ou movimentos. Ele havia ensaiado aquela manhã em sua mente por horas na noite anterior. Cada variável, cada momento, cada tentação. A armadilha já estava montada. O cômodo que ele chamava de cofre não era um quarto de segurança convencional, embora servisse a um propósito semelhante. Atrás de uma pesada porta de nogueira no final do corredor do primeiro andar, Arthur guardava não apenas dinheiro, mas memórias. Dinheiro, sim, mas também pastas, títulos, objetos de valor que, para qualquer outro homem, estariam espalhados em cofres de bancos e caixas de segurança. Para Arthur, havia um certo conforto em manter tudo por perto, a uma curta distância. Ele chamava de zeladoria. Outros poderiam chamar de obsessão. Naquela manhã, pouco antes de Isabela chegar, Arthur havia entrado na sala, desligado o alarme manualmente, aberto a porta grossa e a deixado entreaberta, só um pouquinho. Lá dentro, sobre uma mesa de aço escovado, ele colocou 4 maletas de couro, cada uma cheia de notas de alta denominação, maços de notas de R$100 amarrados. Elas não estavam casualmente dispostas, mas artisticamente, inconfundivelmente visíveis. Havia uma pequena bandeja de latão com broches antigos de sua esposa, herdados da avó dela, ao lado.
Alguns documentos, escrituras de propriedade e passaportes antigos aumentavam a sensação de vulnerabilidade, de exposição. Ele queria que parecesse que havia esquecido de fechá-la. Descuido, confiança. Claro, Arthur era tudo menos descuidado. Ele havia se retirado para seu escritório particular no andar de cima, onde um painel com 8 monitores lhe dava acesso a cada canto da casa. Um monitor em particular agora consumia sua atenção. A vista para o corredor onde a porta do cofre permanecia entreaberta, seu interior parcialmente iluminado pelas arandelas no teto. Isabela havia começado no hall de entrada, tirando o pó dos rodapés com uma escova de cerdas macias. Ela se movia sem pressa ou hesitação, o rosto calmo, a concentração completa. Enquanto Arthur observava, ela pegou um pequeno pano e começou a lustrar os puxadores de latão das portas, um por um. Ela era minuciosa, intencional, sem fones de ouvido, sem celular no bolso. Seus movimentos falavam de alguém que encontrava estrutura na repetição, orgulho em pequenos rituais. Ele já havia visto outros começarem assim também. Polidos, profissionais, depois curiosos. Era sempre a mesma progressão. Eles terminavam um cômodo e depois vagavam pelo corredor, um olhar para a porta, um puxão na maçaneta, uma espiada. Alguns esperavam 1 hora, outros menos de 10 minutos. Eventualmente a isca os atraía. Arthur recostou-se na cadeira de couro, cruzando os braços. O teste havia começado. Isabela passou quase 1 hora na biblioteca. Ela removeu cada livro um de cada vez. Limpou-o com um espanador de penas, inspecionou a lombada e o devolveu gentilmente ao seu lugar. Ocasionalmente ela pausava, passando o dedo por um título como se lesse sua textura. Helena teria gostado disso, Arthur pensou distraidamente. Ela sempre disse que livros não eram só palavras, mas objetos com memória. Depois da biblioteca, Isabela se moveu para o corredor. A câmera acima da entrada captou o momento em que ela notou a porta no fim. Seus passos diminuíram. Sua cabeça inclinou-se ligeiramente. Então ela parou. Arthur prendeu a respiração. Isabela deu um passo à frente, depois outro, até chegar à entrada. Ela ficou ali por um momento, testa franzida, espiando lá dentro. A câmera captou seu perfil, a linha de sua maçã do rosto tensa com o pensamento. Ela esticou a mão, mas só para bater suavemente na moldura. Nenhuma resposta, é claro. Ela não entrou. Em vez disso, ela recuou e pegou o celular. Arthur aproximou a imagem na tela. Ela estava discando. Alguns segundos se passaram e então ela falou. Dona Lúcia, oi, é a Isabela Rocha. Acabei de começar hoje de manhã na residência do Sr. Cavalcante. Sinto muito incomodar, mas acho que ele pode ter esquecido de fechar uma sala que parece bem importante. Tem dinheiro lá dentro, documentos, joias, eu acho. Devo deixar como está ou... Arthur não conseguia ouvir o outro lado da conversa, mas sabia o que sua secretária diria. Ele havia lhe dado instruções no dia anterior. Agir com naturalidade, aconselhá-la a deixar a sala intocada e garantir que Arthur resolveria ao retornar. Isabela desligou. Então ela ficou parada por vários segundos, encarando a porta. Este era o momento que revelaria tudo. O que ela faria agora que sabia que mais ninguém viria? Que a sala permaneceria sem segurança por horas? Os dedos de Arthur pairavam sobre o botão de pausa, incapaz de desviar o olhar. Isabela se virou e saiu, mas não para sempre. Ela retornou momentos depois com uma cadeira de madeira da copa, colocando-a em frente à porta aberta. Ela sentou-se, mãos cruzadas no colo, olhar firme. Uma sentinela silenciosa. Arthur encarou o monitor. Ele não havia escrito um protocolo para isso. Nos próximos 20 minutos, Isabela sentou-se imóvel. Em um dado momento, ela pegou um livro de bolso de sua sacola e começou a ler em silêncio, nunca mudando de posição de modo a expor as costas para o corredor. Seus olhos se moviam a cada rangido da madeira velha, a cada sopro do vento. 1 hora se passou, depois 2. Uma vez ela se levantou e tirou o pó de uma mesa lateral próxima. Outra vez ela desapareceu na cozinha e retornou minutos depois com um sanduíche embrulhado em papel manteiga. Ela o comeu sentada na mesma cadeira em frente ao cofre. Quando um caminhão de entrega tocou a campainha no portão, ela ativou o interfone, mas recusou o pacote. O Sr. Cavalcante não está disponível hoje. Por favor, volte amanhã, ela disse educadamente, mas com firmeza. Ela nunca se moveu mais do que um cômodo de distância. Arthur estava fascinado. Em um momento ele esqueceu de tomar seu café e ele esfriou ao lado dele. Então veio o telefonema. Isabela atendeu o telefone no meio da tarde, afastando-se da porta apenas alguns metros. Ela baixou a voz.
mas o microfone da câmera captou fragmentos. Não, mãe, não chore. Eu estou tentando. Sei o que significa se fecharem a loja. Sim, 38. Não sei onde vamos conseguir, mas uma longa pausa. Eu vou dar um jeito. Silêncio. Suas costas se endireitaram, sua mão tremeu enquanto ela guardava o telefone na bolsa. Ela se virou para o corredor, seu olhar flutuando para a porta do cofre. Arthur sentou-se mais ereto, o coração batendo forte. Era isso. Mas o que aconteceu em seguida desfez tudo o que ele pensava entender. Isabela se levantou, caminhou deliberadamente em direção à porta aberta e entrou na sala. Ela olhou em volta uma vez, apenas o tempo suficiente para encontrar o teclado de segurança, então digitou um código. Qualquer código, Arthur presumiu. Quando a luz vermelha piscou, ela usou a trava manual, deslizando o trinco de aço no lugar. Então ela pegou o pequeno pedaço de papel com a combinação correta, que ainda estava na beirada da porta, e dobrou-o em um quadrado antes de guardá-lo no bolso de trás. Ela saiu, fechou a porta suavemente atrás de si e voltou para sua cadeira. E chorou. Arthur não se moveu por muito tempo. Ele a observou, seus ombros tremerem, suas mãos apertavam o tecido de suas calças. Ela não chorou alto, não andava de um lado para o outro. Ela simplesmente sentou-se ali, de frente para a porta fechada, lamentando algo muito mais pesado do que o dia em si. Ela tinha todos os motivos. O problema que ela carregava não era pequeno, era real. 38 mil reais era mais do que suficiente para esmagar um negócio familiar. E ela estava sozinha em uma casa com mais de 4 milhões em dinheiro. Tudo o que ela precisaria era de um único maço. Ninguém saberia. Mas ela não pegou. Ela escolheu não pegar. Nem a tentação, nem mesmo o desespero a haviam quebrado. Para Arthur Cavalcante, não era apenas uma anomalia. Era uma revelação. Ele recostou-se na cadeira e encarou o teto. A textura suave do gesso antigo. E pela primeira vez em anos, ele não se sentia tão certo sobre a feiura das pessoas. Em algum lugar lá embaixo, uma jovem guardava um cofre que não era dela. E por razões que ele ainda não entendia, ela acreditava que o que era certo era mais importante do que o que era possível. Quando Arthur finalmente se levantou da cadeira em seu escritório, era quase anoitecer. A casa começava a se mexer com os gemidos sutis da noite, madeiras rangendo em seus encaixes antigos, dutos de ar exalando suavemente como a respiração de algo adormecido. No entanto, lá embaixo, Isabela permanecia em sua cadeira do lado de fora do cofre agora trancado, sua silhueta emoldurada pela luz pálida das arandelas do corredor. Ela não havia se movido desde que fechara a porta. Dos monitores, Arthur ainda podia ver o lenço amassado em sua mão e o brilho das lágrimas secando em suas bochechas. Ele se levantou lentamente, seus joelhos duros pela idade e pela imobilidade, e atravessou o cômodo até o armário. De dentro, ele puxou um casaco cinza chumbo, escovou os fiapos das mangas e o vestiu. Então, antes de descer, ele parou no espelho perto da porta. Seu reflexo parecia mais velho do que ele se lembrava, mais curvado, mais vazio. Havia um peso no peito que nada tinha a ver com idade ou pulmões. Era algo mais, algo que parecia suspeitosamente vergonha. No hall de entrada, ele fez barulho de propósito, chaves tilintando, um pigarro intencional, o ranger da porta da frente abrindo só um pouquinho e fechando de novo. Ele queria que ela acreditasse que ele havia retornado de onde quer que supostamente tivesse ido. De baixo, ele ouviu o movimento, passos leves, o arrastar de uma cadeira sendo empurrada. Isabela apareceu um momento depois, seus olhos ainda vermelhos, mas a postura composta. Ela não se atrapalhou nem pediu desculpas de imediato. Em vez disso, ela respirou fundo, colocou um cacho rebelde atrás da orelha e o encarou com algo próximo de resolução. Senhor Cavalcante, ela disse, sua voz tensa, mas respeitosa. Espero que não se importe. Percebi que a porta daquela sala estava aberta quando passei por lá hoje de manhã. Pensei que talvez fosse um engano. Arthur não respondeu imediatamente. Ele a estudou, seu tom cuidadoso, a maneira ponderada como ela se mantinha, como alguém consertando uma represa já rachada. Seu silêncio se estendeu apenas o tempo suficiente para fazê-la se mexer ligeiramente. Liguei para sua secretária, ela acrescentou. Ela disse para não tocar em nada, então não toquei. Mas ela hesitou. Não queria deixar sem supervisão, então fiquei. Ele assentiu lentamente. Eu vi, Isabela piscou. O senhor viu? Arthur gesticulou para o teto. Há câmeras em todos os cômodos,
até naquele. Houve um breve brilho em seus olhos, algo como vergonha ou talvez desconforto. Mas ela não reagiu com indignação ou descrença. Ela apenas desviou o olhar por um momento e depois voltou. Eu entendo, ela disse baixinho. É a sua casa. Uma pausa caiu entre eles como poeira assentando após um movimento. Então Arthur perguntou, mais suavemente do que pretendia. Está tudo bem, dona Isabela? A senhora parecia chateada mais cedo. Isabela olhou para baixo, seus lábios apertados por um momento antes de exalar lentamente. Eu não ia dizer nada, ela murmurou. Não é problema seu. Talvez não, mas a senhora passou as últimas horas guardando meu dinheiro sem ser pedida. Isso lhe rende ao menos uma ou duas perguntas. Isso quase arrancou um sorriso. Quase. Mas em vez disso, Isabela levantou os olhos, brilhando novamente, e disse: é minha mãe e a loja. Eles estão tentando mantê-la há anos, mas uma nova rede de supermercados acabou de abrir na rua. Tudo mais barato, mais chamativo. Perdemos metade dos nossos clientes em um mês. Agora o banco está ameaçando nos fechar, a menos que paguemos a dívida, 38 mil reais. Ela disse isso como se fosse uma sentença de morte. Não alto, não dramaticamente. Apenas um número baixo e sem emoção que continha em si o lento colapso do mundo de sua família. Eu trabalho em 2 empregos, ela continuou. Mando dinheiro para casa todo mês. Estudo em tempo integral. Moro com 3 colegas de quarto num apartamento que cheira a água sanitária e fumaça de cachimbo velho. E ainda não é suficiente, pensei. Ela se conteve, balançou a cabeça. Não importa o que pensei. Não há nada que eu possa fazer. Arthur escutou sem interromper. Ele já havia ouvido histórias tristes antes. Algumas reais, outras construídas para máxima simpatia. Mas não havia nada ensaiado em sua voz. Sem rodeios, sem segundas intenções. Ela não estava pedindo nada a ele. Ela nem mesmo pretendia contar a ele. Isso, mais do que os detalhes, deu peso às suas palavras. Ele colocou a mão no bolso interno de seu casaco e tirou um pequeno envelope, novo, lacrado. Havia sido preparado no dia anterior. Eu ia lhe dar isso no final da semana, ele disse. Mas agora parece apropriado. Isabela olhou para o envelope em sua mão. Então lentamente estendeu a dela para pegá-lo. Ela o abriu cuidadosamente. Dentro havia um grosso maço de dinheiro, 50 mil reais. Suas mãos congelaram. Seu rosto não mudou de imediato. Era como se seu cérebro se recusasse a processar o que seus olhos estavam vendo. Não posso aceitar isso, ela disse finalmente, quase num sussurro. Pode sim, Arthur disse. Você mereceu. Eu não. Ela balançou a cabeça. Não fiz nada. Não limpei os quartos. Não terminei a cozinha. Você passou no teste. Isso a fez pausar. Teste? Arthur assentiu. Eu deixei o cofre aberto de propósito. Faço isso com todos os meus contratados. Quero ver quem eles realmente são quando pensam que ninguém está olhando. A maioria falha. Alguns instantaneamente. Outros esperam um dia. Mas todos acabam entrando. Todos tocam em algo. Alguns pegam um pouco pensando que não será notado. Outros apenas olham demais. Passam os dedos nas notas como se lhes pertencessem. Mas você não. Você fez o oposto. Isabela encarou o envelope. Depois o fechou. Isso não significa que eu mereça isso. Significa que você merece mais do que pensa. Ainda assim, ela não o guardou. Ela o segurava como um pássaro vivo, com medo de que um aperto forte demais o esmagasse. Nem pensei nisso, ela disse depois de uma longa pausa. Aquela sala, eu sabia o que era e sabia que não deveria entrar. Não por medo, mas porque não seria certo. Arthur sentiu um nó na garganta. Ela disse isso de forma tão clara, tão simples. Eu tinha um trabalho a fazer, Isabela continuou. Cuidar da sua casa. Isso significa protegê-la, mesmo que o senhor não pedisse. Isso não é especial, é só ser decente. Isso, Arthur disse, é mais raro do que você pensa. Ela não respondeu. Ela simplesmente olhou para baixo novamente, o envelope ainda intocado em suas mãos. Não estou tentando comprá-la, ele acrescentou. Estou tentando agradecê-la. Isabela engoliu em seco, sua voz falhando quando ela finalmente disse: o senhor já ajudou minha família uma vez. Nem sabia. Arthur franziu a testa. Não entendi. Ela colocou a mão em sua sacola de lona e puxou um recorte dobrado de um jornal. As bordas estavam macias pela idade, a tinta desbotada. É de 3 anos atrás. Um artigo sobre doações anônimas feitas ao Hospital Santa Casa. Dizia que o doador cobriu cirurgias para mais de uma dezena
centena de pacientes. Sem nome, apenas um gesto. Arthur se lembrou. Havia sido um gesto discreto, algo feito sem imprensa ou fotos. Uma enfermeira havia insistido em enviar um comunicado de imprensa, e a equipe de RP do hospital havia atendido, mas ele havia recusado todo o crédito. Meu primo Pedro, Isabela disse, sua voz tremendo. Era um daqueles pacientes. Ele tinha 8 anos, nasceu com um defeito no coração. A operação que ele precisava não era coberta pelo nosso plano. Meu tio não podia pagar. Então, um dia do nada, o hospital disse que um doador particular pagou o valor total. Salvou a vida dele. Nós nunca soubemos quem era. Só meses depois, quando vi seu nome, Sr. Arthur, mencionado num registro de doadores do hospital, liguei os pontos. Ela levantou os olhos. Não vim aqui para trabalhar por dinheiro. Pedi à agência para me encontrar um emprego nesta vizinhança. Eu queria ver quem o senhor era. A pessoa que salvou meu primo. Eu só queria agradecer pessoalmente um dia. Arthur ficou paralisado. Ninguém nunca havia dito aquilo a ele. Nenhuma vez. Em todos os seus anos de doação. Sempre foram transações, investimentos, deduções fiscais ou agradecimentos frios e cartas escritas por assistentes. Mas isso era algo completamente diferente. Era gratidão enraizada não em direito, mas em admiração e algo mais próximo de reverência. Isabela respirou fundo. Então, o senhor vê, Sr. Cavalcante, o senhor já fez mais por mim do que eu poderia retribuir. Não posso pegar este dinheiro. Não me pertence. Nunca pertenceu. Arthur queria discutir. Ele queria insistir, mas algo nos olhos dela o deteve. Havia convicção ali, não orgulho, apenas princípio, e isso era mais difícil de resistir do que qualquer súplica. Ele assentiu lentamente. Você me lembra, ele disse, de alguém em quem eu costumava acreditar. Ela não perguntou quem. Ele era grato por isso. Eles ficaram por um momento em silêncio. Então Isabela olhou para o envelope novamente e perguntou: posso ao menos usar parte para a loja? Só o suficiente para manter as coisas funcionando. Arthur exalou pelo nariz e disse: vamos dar um jeito. Ela sorriu pela primeira vez naquele dia. Era um sorriso pequeno, cansado, mas real. Naquela noite, depois que ela se foi, Arthur permaneceu no corredor por um bom tempo, parado perto da porta fechada do cofre. Ele não checou as câmeras, não ligou para sua secretária. Apenas encarou a porta, lembrando-se da maneira tranquila como ela havia se sentado em frente a ela, guardando algo que nunca fora dela, e em algum lugar dentro daquela grossa e desgastada casca que ele chamava de coração, uma fresta de luz se esgueirou. Arthur acordou na manhã seguinte mais cedo do que o normal, embora o sono nunca o tivesse realmente dominado. Sua cama havia se tornado um lugar de pensamento, não de descanso, e durante a noite ele havia encarado as sombras no teto, ouvindo o tic-tac do relógio de pêndulo no corredor lá embaixo. Algo dentro dele havia mudado. Ele não precisava de um espelho para ver. Sentia em sua respiração e na forma como demorou mais no café do que fazia há anos, e como não ligou imediatamente o banco de monitores. Pela primeira vez na memória recente, ele não estava preocupado com o que as câmeras revelariam. Isabela chegou como de costume, 15 minutos antes, exibindo a mesma expressão tranquila de sempre. Havia uma tensão em sua postura, porém, como se parte dela se arrependesse de ter falado demais no dia anterior. Ela se moveu pela cozinha, pegando suprimentos, e fez uma anotação em seu pequeno caderno sobre precisar de mais vinagre para os painéis de vidro. Arthur observou do corredor por um momento antes de se aproximar. Venha comigo, ele disse simplesmente. Isabela levantou os olhos assustada. Para o escritório, ele acrescentou. Há algo que quero lhe mostrar. Ela o seguiu em silêncio, seus passos cuidadosos. O escritório era um cômodo onde ela nunca havia entrado antes, com estantes de livros como a biblioteca, mas com paredes mais escuras e menos janelas. No fundo, estava a mesa onde Arthur havia escrito centenas de cartas, assinado milhões em contratos e, mais recentemente, compilado as páginas de um futuro que ele supunha que ninguém jamais se importaria em herdar. Ele abriu uma gaveta e removeu uma pasta preta fina. Era grossa, e seu conteúdo organizado com a precisão de alguém que precisava de ordem para funcionar. Isabela esperou perto da porta, sem saber se sentava ou ficava de pé. Arthur gesticulou para uma cadeira. Esta é a minha fundação, ele disse. O Fundo Filantrópico Arthur Cavalcante, registrado há 2 décadas.
décadas, financiado através de um labirinto complexo de investimentos e holdings. No papel, parece uma estrutura passiva, mas não é. Eu supervisiono cada doação, cada parceiro, cada distribuição. Isabela assentiu, mãos cruzadas no colo. Eu a criei depois que Helena morreu, Arthur continuou. Ela sempre disse que o dinheiro era para ser usado, não guardado. Eu não acreditei nela até que ela se foi. Desde então, financei centenas de programas, a maioria anonimamente. Hospitais, clínicas, bolsas de estudo, programas de reabilitação para veteranos. Mas a questão é que eu nunca confiei em mais ninguém para administrá-la. Não queria que fosse corrompida. Ele pausou, observando-a absorver as palavras. Ela não fez perguntas, apenas escutou. Eu tentei, ele disse depois de um momento. Dei testes como o que dei a você para pessoas que trabalharam para mim por anos. Ninguém passou. Alguns eram bons mentirosos, outros simplesmente não achavam que alguém notaria. Você é a primeira que não falhou. A voz de Isabela era suave quando ela finalmente falou. O senhor acha que uma pessoa só é honesta se resistir à tentação? Não, Arthur disse. Mas acho que o caráter se mostra quando não há recompensa por fazer a coisa certa. Você não apenas resistiu ao dinheiro, você o protegeu, depois o devolveu. Eu não fiz isso por você, ela disse, sua voz firme. Eu fiz porque teria sido errado. Exatamente. Ele abriu a pasta e a deslizou pela mesa. Dentro havia documentos legais, contratos, cartas de nomeação. O nome dela já havia sido digitado nos lugares apropriados. Isabela o encarou. O que é isso? Meu novo testamento, Arthur disse. Você é a principal herdeira, não da casa, não do carro, mas da fundação. Você a administrará. Você decidirá para onde o dinheiro vai, como será gasto, quem será ajudado. Ela piscou. Não sei nada sobre administrar uma fundação. Você aprenderá. Sou só uma estudante. Você é mais do que isso. Trabalho meio período limpando casas. Arthur se inclinou para a frente. O que significa que você sabe como é a necessidade. Você sabe o que R$100 podem significar para alguém que não tem nada. Isso é mais importante do que qualquer coisa que uma escola de negócios poderia lhe ensinar. Isabela olhou para a pasta novamente. Seus dedos roçaram a borda do papel, mas ela não o tocou. Não acho que posso aceitar isso, ela disse finalmente. É demais. Arthur assentiu lentamente. Imaginei que diria isso. Por isso quero explicar uma coisa. Ele se levantou e caminhou até um pequeno cofre atrás de um quadro. Ele o abriu com uma série silenciosa de cliques e voltou com outro envelope, mais grosso que o último. Ele o colocou na mesa entre eles, mas não o abriu. 3 anos atrás, ele disse, depois que li os relatórios do hospital sobre as crianças que ajudamos, comecei a investigar as famílias discretamente. Eu não deveria. Era uma quebra do acordo, mas eu precisava saber se o dinheiro fazia a diferença. Isabela inclinou a cabeça ligeiramente, incerta sobre aonde ele queria chegar. Uma das enfermeiras deixou cair uma lista. Vi seu nome, vi o do seu primo. Eu me lembrei. Os olhos dela se arregalaram. O senhor sabia? Eu sabia que você estava conectada. Não sabia que era você quando se candidatou, mas quando vi o arquivo, reconheci o sobrenome. Então fiz uma verificação de antecedentes, não apenas para emprego. Contratei um investigador particular. A boca de Isabela se abriu ligeiramente. O senhor o quê? Por uma semana, Arthur disse. Nada invasivo, apenas observação. Eu precisava saber se o que via no papel era real. O relatório dizia que você deu seu almoço para outro estudante, que ajudou a mãe de sua proprietária a comprar mantimentos, que uma vez deu dinheiro a um amigo para pagar um exame de câncer em vez de guardá-lo para sua mensalidade. Isabela corou. Isso não era para ninguém saber. Eu sei, Arthur disse baixinho, e sinto muito, mas eu precisava ter certeza. Passei muitos anos cercado por pessoas que dizem as coisas certas e fazem as erradas. Não podia arriscar colocar algo tão importante nas mãos erradas. Houve silêncio entre eles novamente. Então Isabela disse, então o teste não era só sobre o cofre. Arthur balançou a cabeça. Era a peça final, a confirmação. Ela se recostou na cadeira, exalando profundamente. O senhor me observava antes mesmo de eu pisar nesta casa. Eu estava procurando alguém em quem valesse a pena confiar, e o senhor decidiu que essa pessoa era eu. Estou certo disso. Isabela olhou para a estante de livros atrás dele. Suas mãos tremiam ligeiramente em seu colo, não de medo, mas pelo peso do momento. Por que agora? Ela perguntou. Por que decidir isso agora? Arthur hesitou. Então ele disse, porque estou ficando sem tempo. Ela se virou bruscamente. Não estou morrendo, ele esclareceu. Não no sentido imediato, mas tenho 78 anos. Vi o que acontece quando essas coisas são deixadas ao acaso. Preciso colocar as coisas em ordem enquanto ainda posso, enquanto posso ensiná-la. Isabela balançou a cabeça. Mas o senhor nem sabe se eu quero isso, sabe? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Acho
que quero ajudar, ela disse lentamente. Sempre quis. Por isso escolhi serviço social. Por isso ainda trabalho e estudo e mando dinheiro para casa, mesmo quando estou exausta. Eu só nunca imaginei algo assim. Isso é enorme. Arthur sorriu levemente. Sim, é. Isabela olhou para a pasta novamente. Seus dedos roçaram a capa. E se eu falhar? Então você falha e outra pessoa recomeça. Mas não acho que vá falhar. Ela respirou, depois outra vez. E então assentiu. Vou aceitar, ela disse. Mas não pelo dinheiro, não pelo título. Vou aceitar porque acho que há pessoas que precisam disso, como o Pedro, como eu. Arthur estendeu a mão. Isabela hesitou por apenas um segundo antes de pegá-la. Não foi o aperto de mão firme de um contrato. Foi o toque silencioso de confiança conquistada e dada. Eles sentaram juntos em silêncio por mais alguns minutos. Lá fora, a luz do início do dia ficava mais brilhante, projetando longas linhas no chão de madeira. O celular de Isabela vibrou. Uma mensagem da mãe. Ela olhou, sorriu e guardou. Não vou dizer de onde veio a ajuda, ela disse. Eles não precisam saber, só que vai ficar tudo bem. Arthur assentiu. Você tem muito a aprender, ele disse. Eu sei, e não sou fácil. Eu imaginei, mas se você fala sério, eu a ensinarei tudo o que sei. Isabela o encarou. Falo. Naquela noite, Arthur não ligou as câmeras, não checou as fechaduras 2 vezes, não escreveu no diário de bordo. Em vez disso, ele fez 2 xícaras de chá, levou uma para o escritório e a deixou na mesa ao lado da pasta. Então ele sentou-se à janela, observando o horizonte, e permitiu-se, pela primeira vez em anos, acreditar que alguém levaria a tocha e que talvez, só talvez, ele não teria que percorrer o trecho final de sua jornada sozinho. 6 meses se passaram como estações atrás de cortinas fechadas, silenciosamente, com mudanças quase imperceptíveis que, no entanto, transformaram tudo. A casa dos Cavalcanti, antes um mausoléu de desconfiança e quietude polida, começou a pulsar com um tipo de ritmo suave. Não era barulhento, nem dramático. Eram pequenas coisas. Uma segunda caneca deixada para secar ao lado da pia. Um novo bloco de notas na mesa do escritório de Arthur. O leve cheiro de café torrado, onde o café instantâneo antes jazia intocado. Uma única fotografia em uma moldura de prata na estante da biblioteca. Isabela e Arthur em pé ao lado dos degraus da frente, nenhum sorrindo, mas ambos parecendo resolutos, como se testemunhassem um pacto feito sem alarde. Isabela não se mudou para a casa. Ela insistiu em continuar sua vida como estava, dividindo apartamento com 2 outras estudantes de pós-graduação, acordando às 5h para estudar antes de pegar o ônibus para o novo escritório da fundação no centro. Ela recusou a oferta de um motorista de Arthur. Gosto do caminho, ela disse uma vez. Me mantém com os pés no chão. Ele não insistiu. O fundo filantrópico Arthur Cavalcanti agora funcionava em um prédio modesto de tijolos em uma avenida tranquila. Nada chamativo, nada que atraísse atenção. Apenas 3 salas. Um escritório para Isabela, um espaço compartilhado para os estagiários que Arthur insistiu que ela contratasse. Cerque-se de mentes jovens, ele havia dito. E uma pequena sala de reuniões com quadros brancos e relatórios de doações. A placa na porta dizia apenas Fundação Cavalcanti. Abaixo, em letras menores, estavam as palavras que Arthur pediu que Isabela escolhesse. Ela havia escrito simplesmente esperança, dignidade, reparação. A fundação havia mudado, embora sua missão não. Sob a liderança de Isabela, ela lançou 3 novos programas em seu primeiro trimestre. Um fundo de bolsas para estudantes de baixa renda em universidades públicas pelo Brasil, uma iniciativa de microcrédito para lojas familiares em dificuldade em cidades do interior e um fundo de estabilidade habitacional para mães solteiras enfrentando despejo. Cada programa era estruturado com rigorosa atenção aos detalhes e a exigência de que cada centavo fosse contabilizado. Isabela, para a surpresa de ninguém, rastreava cada número pessoalmente. Arthur permaneceu envolvido, embora mais como mentor do que como gerente. Todas as manhãs ele chegava ao escritório com uma pilha de pastas Manila debaixo do braço e uma garrafa térmica de café preto. Ele sentava-se em frente a Isabela na pequena mesa em seu escritório e perguntava: Então, quem vamos ajudar hoje? Suas manhãs eram passadas revisando propostas, pedidos de subvenção, apelos de emergência. Suas
Suas tardes, na maioria das vezes, se transformavam em conversas, filosofia, história, economia, memórias. Arthur falava mais do que costumava. Isabela ouvia mais do que a maioria das pessoas jamais havia ouvido. Ela aprendeu sobre seus anos na marinha, sobre o primeiro barco que construiu com o pai, sobre a noite em que conheceu Helena numa peça de teatro, Hamlet, e como ela se recusou a casar com ele a menos que ele lesse todas as peças de Shakespeare. Ele contou sobre os primeiros dias de seu negócio, quando dormia no escritório e comia feijão enlatado, e uma vez enviou suas últimas economias para uma fábrica falida em uma cidade qualquer, apostando na palavra de alguém. Ele contou sobre o preço do sucesso, sobre o que o dinheiro dava e o que tirava. Isabela, por sua vez, contou a ele sobre sua mãe, uma mulher que nunca terminou o ensino médio, mas conseguia gerenciar o estoque de cabeça e dizer o preço de cada caixa de cereal de memória. Ela contou sobre Pedro, que agora jogava beisebol infantil e queria ser cardiologista. Ela contou sobre os dias em que ela não comia para que sua irmã pudesse almoçar. Sobre dormir com o casaco porque o aquecedor havia parado no inverno. Sobre como o medo nunca realmente te abandona depois de você viver com ele por tempo suficiente. Não era uma amizade no sentido tradicional. Era algo mais antigo, mais sólido, um tipo de reconhecimento. Como dois viajantes que se encontram tarde em suas jornadas separadas e percebem que estiveram caminhando em caminhos paralelos o tempo todo. No final de cada semana, Isabela voltava para casa com uma expressão diferente. Cansada, sim, mas tranquila, como alguém que havia encontrado um ritmo, uma razão. Seus colegas de apartamento notaram a mudança. Seus professores também. Seu trabalho estava mais afiado, sua participação mais profunda. Quando ela finalmente apresentou seu trabalho de conclusão de curso sobre justiça restaurativa e filantropia baseada na comunidade, o coordenador do curso escreveu na margem: "Isso não é só teoria, você está vivendo isso." De volta para casa, a loja de sua mãe estava prosperando, não por causa de uma grande doação. Isabela havia insistido em estruturá-la através do programa de pequenas empresas da fundação, com supervisão e condições como qualquer outro beneficiário. Sua mãe nunca perguntou quem havia aprovado. Ela apenas chorou quando o banco ligou para dizer que o empréstimo havia sido renegociado e a execução hipotecária retirada. Isabela nunca contou a ela. Arthur havia concordado. "Doações anônimas", ele disse, "têm mais dignidade do que cheques com nomes impressos." Às vezes, Arthur observava Isabela do canto da sala de reuniões, cercada por planilhas e mapas de comunidades em que ele nunca havia pisado, e se perguntava como havia quase deixado tudo isso, essa possibilidade, essa continuação, escapar de seus dedos. Ele havia passado anos construindo cercas contra o mundo, e no final foi preciso uma jovem mulher com um casaco emprestado e um olhar firme para provar que os portões deveriam ter estado abertos o tempo todo. Uma tarde, no início da primavera, eles se sentaram juntos na varanda da casa dos Cavalcante, observando os ciprestes se mexendo ao vento. O céu era da cor de vidro polido e um único falcão circulava alto acima. Isabela acabara de apresentar sua última proposta, uma versão satélite da fundação em uma grande cidade, liderada por um dos bolsistas que ela havia pessoalmente mentorado. Arthur havia aprovado sem hesitação. "Sabe", ele disse baixinho, "eu costumava pensar que legado era sobre o que se deixa para trás. Prédios, empresas, um nome gravado em pedra." Isabela não falou. Ela sabia o suficiente para esperar. "Mas talvez seja sobre em quem você confia para levar a história adiante. Alguém que irá acrescentar a ela, não apenas repeti-la." Ela se virou para ele. "O senhor acha que estou pronta para isso? Você estava pronta no dia em que se sentou do lado de fora daquele cofre por 6 horas sem tocar em nada." Isabela sorriu. "Eu não me senti pronta. Nem eu quando comecei", ele disse. "É assim que você sabe que é real." Ele recostou-se na cadeira e fechou os olhos por um momento. A brisa levantou a gola de sua camisa e um pássaro chamou uma vez das árvores. "Eu tive uma filha uma vez", ele disse depois de um tempo. "Ela parou de falar comigo quando me recusei a vender a empresa cedo. Ela achava que eu lhe devia uma vida confortável. Eu achava que lhe devia algo mais difícil. Nunca encontramos um meio termo." Isabela escutou sem julgamento. "Você não é ela", ele acrescentou. "Mas você me deu a coisa que pensei que nunca mais teria." "O quê?" "Paz." Naquela noite, Arthur ficou na biblioteca depois que Isabela se foi, folheando pastas antigas. Ele parou numa fotografia de Helena em pé ao lado de uma caixa de livros no escritório original da fundação. Ela estava sorrindo para a câmera, os cabelos presos atrás de uma orelha, segurando uma prancheta como se fosse uma bússola. "Eu a encontrei", ele disse em voz
alta, embora a sala estivesse vazia. Encontrei alguém que entende. Nas semanas seguintes, Isabela começaria a treinar 2 novos contratados. Ela escreveria sua primeira palestra principal para uma conferência em Brasília. Ajudaria a lançar um programa de assistência emergencial para aluguel em uma região carente do Nordeste e apareceria em um segmento de notícias regional que ela não havia concordado, mas lidou com compostura. Ela se tornaria o rosto de algo que nunca pediu para liderar e o carregaria com a humildade de alguém que entendia o que significava não ter nada. Mas por agora, naquela varanda no interior de São Paulo, ela sentou-se ao lado de um velho que não mais observava o mundo através do vidro. E eles não disseram nada, porque nada mais precisava ser dito. O ar estava parado na manhã em que Arthur finalmente lhe contou. A luz do início da primavera deslizava pelas cortinas em feixes dourados, iluminando partículas de poeira que pairavam suavemente na quietude da casa dos Cavalcanti. Isabela chegou naquele dia como sempre, com uma pasta debaixo de um braço e sua sacola de lona surrada sobre o outro, o leve cheiro de chá de bergamota aderindo ao seu suéter. Ela encontrou Arthur já acordado, sentado à mesa do café da manhã, com uma cafeteira que há muito tempo havia esfriado. Ele parecia diferente de alguma forma, não mais fraco, mas pensativo. Ele não falou quando ela entrou, apenas gesticulou para que ela se sentasse. Ela obedeceu instintivamente, entendendo que qualquer conversa que a esperava não seria do tipo usual. Seu instinto raramente errava agora. O tempo na fundação a havia ensinado a ler silêncios, a sentir o peso nas pausas das pessoas, a ouvir por baixo da superfície do que era dito. Arthur serviu seu café sem perguntar. Estava frio, mas ela não protestou. Ela esperou. "Tenho algo para lhe contar", ele disse finalmente, sua voz áspera nas bordas, como um vinil velho gasto pela repetição. "Algo que eu deveria ter dito meses atrás." Isabela colocou sua pasta de lado. "Eu sabia de você antes mesmo de você tocar minha campainha", ele disse. "Muito antes." Ela não interrompeu. "Eu disse que o teste com o cofre foi meu primeiro vislumbre de quem você era. Aquilo foi uma mentira, ou pelo menos uma omissão conveniente. Eu já havia visto o suficiente. Eu a mandei seguir, investigar." Isabela piscou, não de choque, mas de um silencioso senso de reconhecimento. Não que ela esperasse isso exatamente, mas em retrospecto parecia inevitável. Arthur sempre fora um homem de cautela. "Foi por apenas uma semana", ele continuou, não defensivo, apenas explicativo. "Tempo suficiente para ver como você tratava a mulher na cadeira de rodas que morava no andar de baixo. Como você dividiu seu sanduíche ao meio quando sua colega de quarto estourou a conta de novo. Como você comprou remédios para um colega de classe quando não tinha dinheiro para suas próprias compras." Isabela cruzou as mãos na mesa. Sua voz, quando veio, era calma. "Por que o senhor está me contando isso agora?" Arthur olhou para a janela. As árvores lá fora haviam começado a florescer. Brotos verdes claros grudados nos galhos como sussurros de algo ainda não nascido. "Porque quero que você entenda que o que eu vi em você não foi um acidente. Não foi apenas um momento de bondade capturado por uma câmera. Você tem sido essa pessoa o tempo todo, e eu preciso que você leve algo adiante." Isabela inclinou a cabeça. "O senhor já me deu a fundação." Ele balançou a cabeça. "Aquilo foi um começo, não o quadro completo." Ele se levantou então, lentamente, com a rigidez que a idade exige, e se moveu para o armário perto do corredor. De dentro, ele puxou uma pasta de couro, bem usada e grossa com páginas. Ele voltou para a mesa, abriu-a e a empurrou para ela. Dentro havia diagramas desenhados à mão, esboços digitados, cartas de intenção e rascunhos de declarações de missão. No topo da primeira página, em letras maiúsculas, estavam as palavras "Rede da Esperança." "Estou com essa ideia há anos", Arthur disse. "A fundação sempre foi destinada a ser mais do que um fluxo único. Eu queria construir uma teia, uma rede de pessoas como você, trabalhando em suas próprias comunidades, guiando recursos para onde eram mais necessários. Não de trás de mesas, mas das calçadas, das escolas, dos abrigos." Isabela lentamente folheou as páginas. Os diagramas mostravam ramificações regionais, modelos de mentoria, métricas de avaliação e perfis de organizadores comunitários que ele havia considerado, mas nunca buscou. Alguns dos nomes estavam riscados em tinta vermelha, outros circulados. A maioria tinha pontos de interrogação. "Eu queria fazer isso sozinho", Arthur continuou. "Mas quanto mais velho eu ficava, mais percebia que não tinha energia para essa escala. Eu podia construir navios, podia gerenciar frotas, mas não podia fazer isso sozinho. E nunca encontrei o capitão certo." Ele a olhou então, os olhos claros. "Até você." Isabela fechou
fechou a pasta lentamente e deixou as mãos repousar sobre ela. "O senhor quer que eu construa isso?" ela disse. "Não como uma pergunta. Quero que você lidere." Ele respondeu. "Eu a guiarei. Eu lhe darei a estrutura, o dinheiro, a base legal para torná-lo real. Mas você dará vida a ele. Você decidirá quem se junta. Você moldará a voz." Ela não disse nada por muito tempo. Então ela assentiu uma vez. "Quando começamos?" Arthur sorriu. "Já começamos." Nas semanas que se seguiram, a rotina da fundação se transformou. O que antes era uma operação de 3 pessoas em um escritório modesto começou a se expandir. Novos estagiários, coordenadores regionais, um conselho rotativo de defensores da comunidade que Isabela mesma selecionava. Cada candidato era avaliado não por currículo, mas por compromisso vivido. A regra de Arthur era simples. Ninguém que se candidatasse seria julgado pela linguagem de escrita de projetos, apenas pelo que já havia feito pelos outros sem aplausos. Eles chamaram a nova iniciativa de Rede da Esperança. Começou com programas piloto em algumas grandes cidades, onde Isabela tinha contatos da faculdade ou de trabalhos voluntários anteriores. Cada núcleo regional recebia um fundo modesto, mas, mais importante, recebia mentoria. Isabela insistia que cada novo coordenador passasse uma semana acompanhando sua equipe antes de assumir as rédeas. Histórias surgiram de programas de merenda escolar revividos, de abrigos de violência doméstica ganhando uma segunda vida, de estudantes de ensino médio recebendo laptops e tutores. A imprensa tomou conhecimento e, embora Arthur se retraísse com a atenção, Isabela lidou com isso com graça, nunca revelando a profundidade da operação ou sua conexão pessoal com sua origem. Um repórter perguntou a ela durante uma entrevista: "O que a inspirou a liderar uma rede como esta?" Ela sorriu levemente. "Alguém um dia acreditou em mim mais do que eu mesma. É assim que retribuo." Em casa, Arthur assistiu à entrevista da biblioteca, seus óculos de leitura antigos pousados no nariz. Ele não disse nada, mas quando Isabela retornou mais tarde naquela noite, ela encontrou um buquê de girassóis em sua mesa, o único tipo de flor que Helena mantivera na casa. No final daquela primavera, a fundação havia lançado programas em 10 estados. Isabela começou a dar palestras em universidades, não como palestrante profissional, mas como alguém que fazia a coisa acontecer. Ela insistia em compartilhar o palco com as pessoas cujas vidas haviam sido transformadas e que agora trabalhavam como líderes de campo. Ela recusava-se a se autodenominar fundadora da rede, sempre redirecionando o crédito para a visão comunitária e a compaixão colaborativa. Mas aqueles próximos ao coração do trabalho sabiam que ela era seu motor, sua gravidade. Arthur, por sua vez, começou a se afastar do lado público da operação. Ele ainda ia ao escritório, mas apenas para sentar-se à janela e ler propostas ou escrever bilhetes pessoais para os beneficiários. Seu corpo desacelerou, mas sua mente permaneceu afiada. Sua memória cristalina quando se tratava dos nomes dos doadores, da história dos programas, das cicatrizes de erros passados. Uma tarde, enquanto revisava uma proposta, ele olhou para Isabela do outro lado da mesa e disse: "Você sabe o que vejo quando olho para você agora?" Isabela levantou os olhos do laptop. "Vejo a filha que sempre quis", ele disse. "Não alguém que compartilha meu sangue, mas alguém que compartilha meu fardo." Isabela não respondeu de imediato, mas quando o fez, sua voz estava baixa. "Eu vejo o pai que pensei que nunca teria." Naquela noite eles jantaram na varanda dos fundos com vista para as colinas, as luzes da cidade começando a piscar como lanternas à distância. Arthur levantou um copo de água, não vinho, não uísque, e fez um brinde, aos que escolhemos e aos futuros que construímos com eles. Isabela bateu sua taça suavemente na dele. O ar cheirava a grama e madressilva. Em algum lugar distante, um cachorro latiu uma vez, depois silenciou. Eles sentaram juntos muito depois que os pratos foram retirados, o céu se aprofundando em veludo acima deles. Pela primeira vez, Arthur não sentiu a necessidade de checar as fechaduras das portas. Não olhou para o painel de segurança. Não imaginou sombras escondendo intenções. Seu mundo, antes fortificado pela desconfiança, agora estava aberto. Não porque ele estivesse errado em guardá-lo, mas porque alguém finalmente se provou digno de entrar. Isabela recostou
recostou a cabeça, olhos fechados, uma brisa movendo-se por seus cachos. Arthur estudou o rosto dela, não a garota que uma vez varreu seu chão, ou a estudante que uma vez perguntou sobre estantes, mas a mulher que havia pegado os pedaços de seu legado guardado e os transformado em pontes. E naquele silêncio, algo se assentou entre eles. Não um fim, nem mesmo uma resolução, apenas o entendimento de que o que havia começado com um teste em uma casa silenciosa havia se tornado um testemunho vivo e respirante de confiança. A Rede da Esperança havia começado não com projetos ou financiamento, mas com um único ato de contenção e a decisão de um velho de abrir uma porta. E naquela escolha, naquele momento, eles reescreveram o futuro, não apenas para si mesmos, mas para todos que agora estavam ajudando a se erguer.